Você sabia que a alimentação pode ter um papel fundamental no bem-estar de pessoas com autismo? Hoje, vamos explorar dicas, desafios e estratégias para tornar as refeições mais leves e inclusivas para toda a família. Vamos juntos? Muitas pessoas me pedem para falar mais sobre alimentação porque um dos primeiros sintomas que os pais reparam normalmente nas crianças autistas é com relação à seleção da alimentação. O autista normalmente seleciona muito a alimentação e ele fica muito restrito a alguns alimentos. Normalmente é uma alimentação mais bege, que a gente chama assim, e uma alimentação mais fácil de mastigar. Então, muitos pais têm dificuldade de acrescentar outros ingredientes e alimentos mais saudáveis e não sabe quais deles deveriam priorizar, porque às vezes é uma batalha, né? Fazer com que a pessoa coma aquilo que ela deve comer. Então, quais são os que devem ser mais priorizados e que eu tenho que tentar diminuir a oferta. Claro, né? Porque a gente sempre se preocupa em que o filho fique alimentado, né? No primeiro momento que a gente quer que o filho coma, o que quer que seja. Mas o que talvez seu filho esteja comendo que possa estar prejudicando mais ele? Então, eu vou falar mais sobre isso aqui agora. É sabido que muitas pessoas que estão dentro do espectro do autismo têm algum tipo de questão relacionada à parte intestinal, à parte digestiva. Então, muitas vezes essas pessoas têm diarreia, podem ter constipação e tem algumas mudanças alimentares que você pode fazer que pode melhorar significativamente o funcionamento intestinal. Ah, Patrícia, mas por que você está falando do funcionamento intestinal se a gente está falando de autismo, né? Que é uma questão mais neurológica mesmo. Porque a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e que muitos neurotransmissores são formados no intestino e são carregados via corrente sanguínea para o nosso cérebro. Então é muito importante que o intestino funcione bem, que o intestino esteja saudável e menos inflamado. Quanto menor a inflamação do intestino, a modulação relacionada à imunidade mesmo, né? Menos agentes alergênicos que você oferece, que a pessoa consome, melhor vai ser o controle do quadro, porque você vai ter um intestino que funciona melhor e produz melhor neurotransmissores. Então é muito importante prestar atenção na saúde intestinal. Se o seu filho tem tido constipação, diarreia, muitos gases, fica muito incomodado depois da alimentação, é importante dar uma olhada no prato dele e ver o que tinha ali que possa estar causando isso. Normalmente o que a gente indica é que a pessoa faça uma dieta de exclusão por alguns dias para verificar se algum alimento especificamente vai ter uma relação direta, porque isso é muito pessoal, né? Pode variar de pessoa para pessoa. E é importante que essas dietas de exclusão sejam feitas aos poucos, porque às vezes a pessoa fala assim, eu li num artigo que retirar o glúten e retirar a caseína pode ter um resultado benéfico, né? Retirando esses dois tipos de proteína. Porque muitas vezes pelo intestino está funcionando mal e a população de bactérias benéficas está desequilibrada, tem uma desbiose presente ali, a quebra da proteína é pior do que normalmente é, e aí essa proteína maior acaba passando por uma maior permeabilidade intestinal para dentro do sangue, então desencadeia até respostas imunológicas, alergias alimentares que a pessoa não sabe. Então, aí fala assim, então vou fazer uma dieta sem glúten e sem caseína para o meu filho, retirando basicamente o trigo e o leite, né? Tudo derivado de trigo, tudo derivado de leite. E aí a pessoa fala, ótimo, melhorou muito, realmente os sintomas melhoraram muito, meu filho melhorou, porque a pessoa que está constipada ou que está com diarreia, que está com gases, além da questão dos neurotransmissores, tem a questão emocional, a pessoa se sente mal, desconfortável, com gases, né? Então, retirar isso e ter um resultado bom, fantástico. Mas, afinal de contas, o que melhorou? Então, a minha sugestão é que você faça por 10 ou 15 dias. Retira um dos dois, ou o glúten ou a caseína, e aí você anota num diário como é que a pessoa ficou, como é que a criança ficou. E aí depois você, no outro momento, você pode até voltar com o glúten, se você tirou o glúten primeiro, e aí retira a caseína e vê se teve melhor ou piora, como é que ficou. E em um outro momento você pode retirar os dois e ver se com os dois foi melhor ainda. E é sempre importante que você anote isso e leve na sua consulta com o seu médico, o seu nutricionista, para ele ajudar a organizar a alimentação também. Mas lembre de quando você for fazer essas dietas de restrição,
de teste que você faça aos poucos, porque senão você fica sem saber o que deu certo ali. Outra coisa que você tem que tentar prestar atenção e acrescentar mais na alimentação da pessoa autista são gorduras saudáveis, ômega 3, principalmente ômega 3, porque o ômega 3 é um tipo de gordura que, ela é anti-inflamatória naturalmente, então ela ajuda nessa parte de inflamação intestinal, melhora a saúde intestinal, e além disso ela contém também o DHA, que é excelente para a saúde do cérebro. Inclusive vai ter até um vídeo aqui falando mais de como o DHA hoje em dia é tido como suplemento da inteligência. Claro que ele não vai deixar ninguém mais inteligente, né? Mas ele melhora as funções das sinapses neurológicas, melhora o bom funcionamento cerebral mesmo. Inclusive alguns estudos verificaram que mães com menores níveis de ômega 3 tinham maior tendência a ter crianças autistas. E aí as pessoas começaram a pensar, então, se a mãe com pouco ômega 3 tinha uma maior tendência a ter criança autista, se eu der ômega 3 para criança, será que ela vai ter uma recuperação melhor com relação ao quadro? E alguns estudos começaram a verificar que sim, pode ter uma resposta com relação ao melhor funcionamento do cérebro e melhor parte intestinal, que, como eu falei, é super importante, diminuir essa inflamação de uma maneira mais ampla. Claro que o ômega 3 não vai ser a cura pro autismo, eu não tô falando isso aqui, mas junto com uma dieta equilibrada, com terapia, pode ser mais um suplemento que você possa oferecer para ter melhores resultados. Além do que é um suplemento muito seguro mesmo, basicamente óleo de peixe, e como eu falei, né, é um suplemento, mas você também pode tentar acrescentar na alimentação, se a criança permitir. Normalmente o atum é uma boa, às vezes um sanduichinho de atum, uma saladinha com atum, macarrão com atum, sem glúten, né, nesse caso, pode ser interessante. Sardinha também é uma boa, salmão é uma boa, e também tem as fontes vegetais, pode ser a chia, pode ser a linhaça, que são naturalmente precursoras de ômega 3. E aí, nesse caso, acho que é até mais fácil para as crianças, porque de repente você pode fazer uma vitamina de fruta com leite vegetal e a chia, principalmente, que não tem sabor de nada, conseguindo oferecer mais ômega 3 no dia a dia para sua criança também. Outro suplemento que vem sendo muito estudado para auxiliar no tratamento do autismo são os probióticos. Os probióticos são as bactérias e leveduras benéficas que devem habitar o nosso trato digestivo. A gente tem no nosso intestino, na verdade o trato digestivo todo, né, desde a boca até o ânus, uma vasta colônia de bactérias e leveduras boas e ruins. E existe ali um equilíbrio entre elas. Quando as bactérias ruins estão em maior quantidade, a gente tem o que a gente chama de disbiose. Tem até um vídeo falando mais sobre isso aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas é importantíssimo aumentar a quantidade de bactérias benéficas das pessoas que vivem com autismo, porque alguns estudos já verificaram que realmente elas têm mais chance de terem uma disbiose intestinal e menor crescimento de bactérias boas. Essas bactérias boas vão ajudar a diminuir a inflamação, melhorar a resposta imunológica, melhorar o funcionamento intestinal, melhorar a produção de neurotransmissores no intestino. Então é super importante acrescentar. Normalmente, quando a gente vai indicar suplemento, probiótico, a gente indica através da alimentação, que é mais fácil no dia a dia, né? Então, normalmente, os mais indicados são kefir, que é maravilhoso. Tem kefir de água e tem kefir de leite. Então, você pode tentar acrescentar no seu dia a dia, né? Se você não estiver fazendo restrição à caseína. E o iogurte natural também é uma fonte de probiótico. Até tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer kefir, como fazer iogurte. Se a sua criança não tiver algum tipo de intolerância à lactose ou alergia à caseína, pode ser uma opção para você. Mas as opções não lácteas, como eu falei, pode ser o kefir de água mesmo. Ou você pode ir para o kimchi, para o chucrute, para esses alimentos fermentados que naturalmente também têm probióticos naturais. Você também pode usar, claro, os probióticos de farmácia, os suplementos. E aí, nesse caso, é interessante que você veja com o nutricionista que acompanha a criança, ou o pediatra, ou o médico que acompanha, qual seria a melhor dose com relação à idade, o restante da alimentação dela. Então, quais são os alimentos que você deve evitar oferecer para o seu filho, ou enfim, para a pessoa autista que você conhece, está preocupado com a saúde dessa pessoa? O glúten e o leite são alimentos que você vai ter que testar para verificar se vai ter uma resposta benéfica ou não, no caso, faz esse processo de exclusão. Mas em alguns casos tem uma melhora significativa com relação ao bom humor, ao bem-estar, até mesmo a responsividade ao tratamento, à terapia, pode ajudar muito mesmo. Então pode fazer o teste. O açúcar é um alimento que você deve evitar ao máximo. Se você conseguir retirar da alimentação, você vai ver muitos benefícios. Crianças não devem consumir açúcar em excesso, né? E no caso de crianças com autismo, o ideal é que você limite mesmo ou exclua, se você puder, porque o açúcar naturalmente é muito pró-inflamatório. E ele prejudica o intestino, ele faz com que você tenha crescimento de bactérias ruins, pode causar disbiose, se você já tem disbiose, é um prato cheio porque as bactérias ruins adoram comer açúcar, então ele fica nesse ciclo vicioso. E além disso, a gente sabe que o açúcar ele é meio viciante, né?
O açúcar faz com que você queira comer mais açúcar, o açúcar faz com que você fique mais agitado, o açúcar faz com que você fique menos concentrado. E para uma criança que já tem essas questões associadas, obviamente vai ser pior você controlar a criança, fazer com que ela faça o que ela tem que fazer de terapia e tudo mais, se ela tá com muito açúcar no sangue. Então lembra que uma dieta sem açúcar não é uma dieta sem doce. Alimentos com muito corantes, ultraprocessados, com muitos conservantes, não podem muitas vezes ser benéficos para algumas pessoas que vivem com autismo, porque mais uma vez eles podem modificar a flora intestinal, aumentar a inflamação do nosso corpo. Então o ideal mesmo é que seja uma alimentação mais natural possível, com mais alimentos integrais. Quando eu digo alimentos integrais, obviamente são os com casca, com a parte de fora, com a fibra, mas eu digo alimento vivo, alimento de verdade. Então fruta, legume, verdura, arroz, feijão, batatinha, franguinho, carne, peixinho, tudo isso que uma criança, qualquer criança deveria consumir mesmo, né? O ideal é que qualquer criança com autismo ou não consuma alimentos íntegros, né? Alimentos tradicionais, alimentos de verdade mesmo, e menos açúcar para as crianças, que sempre vai ser